Bem, eu acho que podemos abrir para inscrições. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão. Eu não consigo gerenciar aqui pelas inscrições. Eu não sei se daí o Pedro conseguiria. Como é que a gente consegue definir as pessoas que vão se inscrevendo, né? Mas talvez o Pedro botou os microfones liberados agora, mas eu gostaria que houvesse uma inscrição para eu poder acompanhar. Senão, aí eu também não consigo dar a palavra para os estudantes, para os técnicos e os professores que estão no grupo, né? E se alguém receber também algum comunicado de um colega que não conseguiu entrar na sala, mas está acompanhando pelo Facebook, qualquer manifestação é bem-vinda. Tá? E vamos dar encaminhamento a essa nossa reunião. Eu já avisei para o Pedro e para a Ilza que, às vezes, a minha internet, por volta das 17h30, 18 horas, ela cai. Eu posso até tentar voltar pelo celular, mas nem sempre eu consigo. Então, eu já vou avisando para vocês, mas acho que a gente pode... Rafael Berbighelli está inscrito. Rafael, pode falar, eu vou desligar meu microfone. Vamos poder estipular assim, uns 3 minutos, né, para cada pessoa falar, porque eu não sei como vai ser esse andamento da nossa reunião. Mas acho que o Berbighelli pode usar a palavra. Eu vou desligar meu microfone, Rafael. Então, boa tarde a todas e todos. Espero que estejam bem na medida do possível, né, nesse momento extremamente triste aí. Já passamos alguns meses pela pandemia e, infelizmente, não temos ainda uma perspectiva de retorno à normalidade, entre aspas, né? A gente só vê, pelo contrário, aqui no Rio Grande do Sul, aumentando o número de mortes, Porto Alegre batendo recorde, mais de 90%, cerca de 90% das UTIs ocupadas, mais de 85 mil mortes no país, mais de 2 milhões de casos no Brasil. Então, uma situação muito triste, e é importante, então, nessa perspectiva, que a gente continue nos cuidando e, assim, cuidando dos nossos e da população em geral, né? Então, que a gente permaneça no isolamento social horizontal. Nesse sentido, até hoje teve a reunião do Comitê Covid, pela manhã, da URGS, e o comitê, por unanimidade, aprovou a manutenção da suspensão das atividades presenciais, acadêmicas e administrativas até dia 31 de agosto. Eu recebi esse informe faz pouco. Então, agora tem que, claro, aguardar a reitoria, fazer uma portaria, enfim, só para repassar para os colegas. Queria aqui parabenizar a gestão, em nome da Carla, da Ilza, da Beri, por essa iniciativa da plenária. Acho que é fundamental, né, a gente trabalhar com diálogo, com a transparência. Essa apresentação do Rafael Tans foi primorosa, bem esclarecedora, e isso que a gente vê que falta, né, infelizmente, na gestão da URGS. Né? Muito se cobra, e a gente cobra, porque é necessário haver mais transparência, mais democracia interna, mais diálogo, como que está sendo realizado aqui. Então, parabéns à direção da Fabico. E que retratar rapidamente aqui, porque o tempo é curto, mas é necessário para os demais poderem falar também, né? Da questão do ERE. Houve, então, 3 reuniões, como a Carla mencionou. Infelizmente, a administração central, mais uma vez, tratou de uma forma não democrática essa questão. Desde o início, ao invés de chamar as entidades representativas dos estudantes, dos técnicos, dos docentes, para debater esse assunto que é essencial aqui, nesse momento, para a comunidade, não o fez. Não chamou as entidades representativas, não dialogou com os segmentos de forma ampla, com debate muito restrito, né, não ouvindo principalmente aquelas que vão ser mais afetadas, que são os estudantes. Né? Fruto dessa não diálogo, né, dessa falta de democracia na condução do debate do ERE, nós fizemos um parecer de vistas dos 3 segmentos de representantes técnicos, estudantes e docentes do CEP, e englobando as entidades representativas, e apresentamos. E aí, então, houve essas 3 sessões. Esse parecer divergente de vistas, ele tinha a questão primordial, a preservação da vida de todos e todas durante a pandemia, que esse é o ponto central, né?
E aí, para além disso também, que nenhum estudante, ninguém da comunidade universitária pode ficar para trás. A forma como, infelizmente, foi aprovado ele, se tivesse tido um diálogo mais profundo e democrático, poderia ter sido diferente, desconsidera a distinção das realidades dos membros da comunidade. Nós sabemos que há, sim, muita desigualdade social no país, e isso é também refletido e ocorre dentro da URGS. Não quiseram nem incluir um artigo relacionado à proteção, à preocupação com indígenas, quilombolas e com estudantes que não têm acesso à internet, por exemplo. Isso não foi incluso, porque a maioria do CEP não quis incluir. A administração central não quis incluir isso, é um desumano, no mínimo desumano, né? Não trataram também, possibilitaram excepcionalmente atividades presenciais. Mas como ter atividades presenciais num momento como esse, gente? Que a gente está intensificando aí, infelizmente, a gente está vendo cada vez mais mortes e a Covid se espraiando aí, principalmente aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados que estão em ascendência, né, de mortes. Também colocaram essa questão, não levaram em conta a demanda dos estudantes de aumentar a questão da assistência estudantil. 300 e poucos reais para comprar tablet, por favor, né, gente? 300 e poucos reais para comprar um tablet infantil, de criança, né? E olhe lá ainda. 80 reais para acessar a internet? Que plano? Ninguém de nós tem uma internet de 80 reais, eu acho. Até se alguém tiver, por favor, me informe, porque 70, né? 80. Não existe. E agora um calendário também apressado. Quero ver se esse pouco que estão dizendo que vão dar, se vai chegar para os estudantes a tempo, até o dia 19, para eles poderem ter algum recurso para tentar assistir às aulas. Então, foi um debate muito assodado, né, que não foi democrático, não incluiu as entidades representativas, e, mais uma vez, a patrola, quem assistiu o CEP viu, a patrola da mesa foi uma questão assim, lamentável, cortando fala, fora que na primeira sessão não tinha nem convocado os estudantes, né? Não tinha nem chamado os estudantes. Então, lamentável a forma como foi conduzido esse processo, esperamos, né, que tudo dê certo, que ninguém quer o pior, a gente só quer o melhor, né, para a universidade pública, para a manutenção do caráter público, gratuito e de qualidade dessa universidade. E também espero que o ERE, da forma como está, não seja uma porta aberta para a privatização da universidade, né? Porque a gente já viu futuros que foi amplamente rechaçado pela comunidade. Tomara que o ERE, da forma como está, não seja uma porta aberta aí para a privatização da universidade, e tomara que não haja mais evasão ainda, porque a gente sabe que na condição de isolamento social, muitos e muitos têm que cuidar dos pais, dos filhos, dos avós, estão em situação psicológica agravada, com problemas em casa, enfim, sem também recursos para assistir uma aula. Eu acho que a gente poderia ter aprovado um ERE muito mais democrático e que se preocupasse com toda a comunidade, né, com os estudantes, com os técnicos, com os docentes, e infelizmente não foi o que ocorreu. Encerro aqui. Obrigado. Obrigada, Rafael. Ana Carolina, próxima inscrita. Alô, me escutam? Sim, pode falar. Sim. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou aluna de graduação de Relações Públicas, já estou no último ano do curso, e minha fala vai ser bem breve, trazendo, na verdade, 3 pontos que, conversando com alguns colegas que não vão poder estar presentes aqui, né, estão sendo, assim, algumas dúvidas. Acredito que a gente ainda não consiga ter respostas muito claras sobre esses 3 pontos, mas, enfim, vou jogar eles aqui na roda de discussão, né? O primeiro é sobre processos da URGS para validar créditos eletivos e complementares. Se já se sabe se isso vai ser possível fazer à distância, né? Como é que isso vai acontecer, principalmente aí para quem está no final do curso, né, para se formar, né, precisa fazer esse processo, tanto quem chegou de intercâmbio no último ano, que precisa validar os créditos que fez no exterior para virar eletivos, e tanto os processos de crédito complementar, né, que aí vale para todo mundo.
o processo de livros na biblioteca, pessoal que está começando a fazer projetos de TCC, enfim, precisa ter acesso a esses materiais. E, por último, trouxeram a dúvida sobre questão de iniciação científica, se os professores vão abrir alguns processos à distância para a iniciação científica nesse próximo semestre do ensino remoto emergencial. Então, são esses 3 pontos. Daí, se alguém puder falar um pouco, ou tiver alguma notícia, ou quando tiver alguma notícia sobre esses pontos, se puder mandar por e-mail, enfim, seria ótimo. Obrigada. Eu posso te dar alguns retornos já. Ali as professoras das Congrades ali já estão respondendo, né, que os processos de validação dos créditos já estão sendo feitos pelo sistema do SEI, através Ótimo. de processo. Com relação aos livros da biblioteca, a gente já tem alguns protocolos definidos por esses grupos de trabalho, mas ainda não está liberado. Então, assim que for liberado, a gente vai informar os estudantes, principalmente, mas tem todo um protocolo, inclusive de entrega, de agenda, que a gente estabeleceu minimamente, mas isso ainda não foi ainda liberado. E a iniciação científica, eu não sei te dizer também, mas a gente vai buscar informações. Eu não vi nada de chamado, porque seria agora para agosto, iniciarem os novos bolsistas, mas realmente eu não recebi nada. Mas eu estou anotando aqui para a gente buscar um retorno e repassar para todo mundo, tá? Acho que é isso. O próximo que pediu a palavra, a Gabriela. Gabriela Meneghel. Gabriela, pode abrir teu microfone. Olá, desculpa, Olá. escutando? Tá, beleza. Primeiro, eu gostaria de agradecer por terem aberto a plenária, né, da Fabico. A gente, no outro Consune, o Everaldo trouxe como demanda do DACOM, da Assembleia, e a gente também do CABAN auxiliou. Então, muito obrigada. Acho importantíssimo a gente reconhecer esse processo de diálogo como transparência. E eu queria, então, falar sobre algumas coisas que o CABAN gostaria de informar. Então, primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela, eu sou estudante de museologia, representante discente também. Então, sobre o comitê paritário do acompanhamento do ERI, a gente queria reforçar para os estudantes que estão aqui presentes e para os professores também, que a gente teve essa ideia e que surgiu pelo DACOM, né, como um meio da gente garantir que o processo pedagógico do ERI seja transparente e que a gente tenha um meio de comunicar e ter esse não controle, mas essa comunicação entre professores, estudantes e técnicos, e a gente também gostaria da participação dos terceirizados, né, para que, então, todo o contato entre professores e estudantes seja da melhor maneira possível realizada nesse momento que é tão difícil e tão novo também para a gente. O CABAN, como forma de melhorar a comunicação, está criando um grupo de informes que vai ser divulgado depois, porque a gente tem as nossas redes sociais, mas sabe que nem todo mundo tem acesso, o grupo tem como mandar por e-mail, mas também tem muita gente que não lê, então a gente vai criar esse meio de comunicação para ser uma comunicação direta dos pontos importantes. A gente conversou, né, nas nossas redes com outros estudantes, bichos e calouros, né, e pessoas que estão em outras fases da graduação, e foi nos solicitado demandar para vocês uma dúvida sobre disciplinas eletivas, porque tiveram poucas ofertas, né, nesse semestre, e a gente recebeu essa informação de que muitos não vão fazer as obrigatórias e gostariam de dedicar o tempo na pandemia para as eletivas, porque normalmente não consegue esse tempo no horário
inverso do seu curso. Então, queria fazer essa pergunta sobre as disciplinas, se vão ter disponibilização de novas turmas. E a gente também tem dos calouros uma pergunta muito importante, que é sobre a sua matrícula presencial no segundo semestre, né? A gente tem a entrada do pessoal da biblioteconomia, desculpa. Então, se a matrícula vai seguir presencial, se isso foi pensado, ou enfim, né, para a gente ter por aí. E acredito que é isso. Fico muito triste de saber que a Fabico foi invadida e que a gente vai ter esse problema. Agradeço muito o Rafael Tans pela exposição, né, da prestação de contas, e gostaria de agradecer de novo a plenária. Muito obrigada. Ok, Gabriela, estou anotando aqui, tá? Mas assim, as questões de disciplinas eletivas, tudo eu vou repassar para as congrades, né? Talvez não só, né, essas perguntas que vocês fizeram, as matrículas do segundo semestre, eu vou repassar para as congrades dão retorno para todo mundo. Com relação aos terceirizados, Gabriela, agora está sendo feito um novo contrato, porque é o período de troca dos contratos, e como eu disse, assim, a gente vai convidar os terceirizados, mas agora eles não estão nem trabalhando na Fabico, né? Então, assim que a gente tiver algum retorno, talvez o pessoal que trabalha mais nos laboratórios, ou que tem um contato mais direto com os estudantes, mas por enquanto a gente não tem esse retorno, porque eles não estão na Fabico. Mas o convite será feito sim, isso já ficou bem definido também. Agora o próximo a falar, Jennifer. Jennifer, está disponível o teu microfone, Jennifer? Tá sem áudio. Pedro, tá, mas acho que todos estão liberados. Está todo mundo liberado, Jennifer. Pronto, boa tarde. Estamos te ouvindo, pode falar. Tá, desculpa. Bom, obrigada pela atenção, obrigada pela plenária, realmente a gente se sente acolhido, né? Quero agradecer toda a gestão, todos os colegas da Fabico, né? Elogiar muito a informática que nos deu acesso a todos os serviços da Congrade, né? O nosso trabalho segue normalmente, então também tranquilizar a Ana Carolina, né, que falou um pouco antes, e reforçar isso. Eu queria só destacar alguns aspectos bem rapidamente. A iniciativa dos alunos, né, tanto o CABAM quanto o DACOM, que se reuniram junto com o DCE para propor atividades de extensão, e como isso foi importante, porque nós ficamos muito próximos, né, isso faz um mês e pouco, e a nossa Congrade conversa todos os dias, a gente faz reuniões semanais, mas a gente mantém esse contato, então, cumprimentar os alunos pelo comprometimento e pela preocupação em motivar os colegas que estão afastados. Há uma desmotivação, não, há um afastamento das pessoas, então a gente precisa também, nesse momento, que é muito curto para a gente retomar atividades, motivar, né, esses alunos e os professores também, servidores técnicos, enfim. A nossa Congrade também manteve um atendimento aos museus, né? Vários colegas participaram de colegiados para dar apoio aos museus que tiveram retorno, agora também fecharam, todo o processo decorrente da pandemia. Então, cumprimentar os colegas da museologia, né, e os demais colegas que se envolveram, cumprimentar os colegas que criaram a Fabico Solidária como um grupo dentro do Facebook. Foi bem importante, né, a professora Denise, a Thaís, enfim, a gente vem conversando bastante. E destacar que, sobre a pandemia, a gente montou também um grupo de pesquisa com o Instituto de Química para entender melhor o comportamento do coronavírus, e aí oferecemos uma capacitação para 50 pessoas em bibliotecas, arquivos e museus da URGS. Né? Isso aconteceu lá em maio, foi bem produtivo, então para dizer que a gente teve, sim, atividades voltadas também para o coronavírus. Mas só agradecer e deixar, assim, eu acho que essa perspectiva de que a gente pode retornar, mas com afeto, né?
com esse cuidado, porque as pessoas estão abaladas e a gente está no auge da pandemia. E cumprimentar os dois, o Rafa 1, Rafa 2, que fizeram essas falas tão necessárias, né? E obrigada, Carla, obrigada, Ilza, contem comigo. Era isso, obrigada. Obrigada, Jennifer. A Jennifer está bem empenhada, tanto na Congrade, como também em atividades de extensão. Parabéns, Jennifer, está levando bem o nome da Fabico também. O Oscar está inscrito agora, Oscar Luz. Enquanto o Oscar vai chegando, eu quero refazer o agradecimento que eu fiz. O pessoal do DACOM fez a entrega dos donativos, acho que ainda no mês de abril, o material que tinha sido recolhido no trote dos bichos, né? E lembraram que estava disponível esse material e fizeram a entrega dos donativos. Então, eu já agradeci na reunião do Consune, mas eu retorno a agradecer também. O Everaldo tomou a iniciativa pelo DACOM e chamou os colegas e fizeram a entrega do material para comunidades carentes, né? Não era muita coisa, mas todo o movimento é positivo. E assim como a Jennifer disse também, há uma série de atividades dentro da Fabico, dos professores, dos técnicos, dos estudantes que estão envolvidos com ações solidárias, né, por conta da pandemia, e eu agradeço bastante. Oscar, o Pedro disse que está liberado. Sim, né, que eu tinha que fazer a liberação daqui da minha máquina. Em primeiro lugar, boa tarde, professora Carla, Ilza e os demais colegas, Gabriela, Lucas Petri, que conheço, e outros que não conheço pessoalmente, mas também sinta-se contemplado. A fala do Rafael Bering foi bem pontual. É que assim, como eu tinha comentado, inclusive, não sei se a senhora, a professora Carla, deve ter lembrado, e a professora Ilsa deve ter lembrado, e os demais, alguns de vocês também, que eu falei sobre a questão da internet. Agora está tendo um debate com a questão do uso do software específico. Em todos eles, por exemplo, da Microsoft e do Google, o Google Meet e o Microsoft Teams, em todos eles, tem aquela questão, é gratuito, mas aí um colega de vocês, que todos conhecem, o nome dele é Paulo Slomp, professor, né? Ele falou e eu já tinha falado outras vezes sobre essa, assim, que eles coletam dados e aí coleta dados sensíveis dos usuários. E aí é isso que o pessoal da Paulo Gama está querendo adotar. E aí eu andei, assim, pesquisando ali dentro da interface da URGS, boa parte tem software que é específico, que o pessoal da informática desenvolveram e colocaram. E aí, enfim, e aí vamos usar o quê? Software que viola a privacidade do professor, do diretor e do estudante, né? Do próprio estudante. Um exemplo. Eu vou pegar um exemplo bem que o professor Marcelo traz. Ele quer compartilhar um determinado conteúdo que possui DRM. Imagine se compartilhar pela plataforma Microsoft Teams, aí a Microsoft diz, não, esse conteúdo não dá para compartilhar. Como assim? Um exemplo. Então, se tiver, assim, é isso que eu tô... Isso, e a questão na questão enfim, do tablet, como diz, teve um participante que dizendo assim, e com razão, um iPad por menos de R$350 não consegue. E se consegue, só se for usado, mas modelo, como diz, posso explicar, um modelo antigo, e que não comporta esses programas que eu citei, como a Microsoft Teams e outros programas específicos para o ensino remoto emergencial.
E mais uma vez eu digo, a internet aqui no Brasil é que nem a dupla, Bolsonaro e Neymar, sempre vive caindo. Como é a piada de... Mas é a verdade, a internet está... sim, num tablet pode ser, mas aí... tem razão, Leonel. Menos de R$ 300 não roda esse programa. Assim, pronto, desculpe se eu me alonguei, professora Carla. Vai conduzindo para o final aí, Oscar. Não, já é isso. Vai ser meio emblemático a questão da internet e desses programas específicos. Mas siga em frente aí que eu já terminei. Até vou bloquear aqui meu microfone. Tá, obrigada, Oscar. Não, tu tem razão, essa discussão está sendo travada, né? Mas é como o Pedro disse, os nossos dados já estão disponíveis por muitas contas que a gente vai fazendo pela internet aí, então fica uma coisa difícil, mas realmente eu tenho acompanhado algumas discussões sobre isso. E até permite, professora, inclusive, e não sei se, assim, eu não estou querendo ser puxa-saco, mas o pouco que eu conheço da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é uma universidade federal. Claro, eu não estou querendo invocar o princípio do chamado princípio Nasser, que é o nacionalismo egípcio, que o Gamal Abdel Nasser tentou impor. Mas assim, assim, imagine as pesquisas que estão sendo conduzidas. Pesquisa que não pode ser nem soprada aos quatro ventos. Aí me lembra, sabe o quê? Aquele caso, dois casos envolvendo espionagem. Uma espionagem militar, que aconteceu no final dos anos 50, e uma espionagem corporativa que, a grosso modo, que aconteceu em 87. Tá? Assim, eu poderia te contar, mas como o tempo já está bem apertado, então eu já vou encerrar minha fala. Tá bom. Obrigada, Oscar. Agora a inscrita é a Miriam. Pode falar, Miriam. Miriam, não está conseguindo disponibilizar teu microfone, Miriam? Olá. Deu. Estamos te ouvindo. Boa tarde a todos e todas. Quero dar os parabéns para a Carla, para a Ilza e para a Beri pela organização dessa plenária. Acho que é muito importante a gente ter a transparência como prática, né, Carla? E acho que isso é um sinal da gestão de vocês. Bom, eu sou a Miriam, da Biblioteca da Fabico, né? E eu quero, então, falar em nome da biblioteca, né, do que a gente está fazendo nesse momento, né? Que é fazer esse atendimento remoto, né? O máximo que a gente vai conseguir fazer de atendimento remoto, a gente está prestando esse serviço. Em relação à questão dos empréstimos, que a Ana Carolina falou ali, respondi ali no chat, mas é sempre bom lembrar, enquanto a universidade continuar com o isolamento, nós não vamos poder fazer nenhum tipo de empréstimo, porque as bibliotecas do sistema de bibliotecas da URGS não tem como fazer atendimentos nessa modalidade nesse momento de isolamento. As bibliotecas são locais de aglomeração. Nós não podemos fazer com que a comunidade passe por esse risco, muito menos todos nós, né, enfim. Então, a gente vai tentar, Ana Carolina, na medida do possível, fazer o atendimento que vocês precisam durante o ensino remoto emergencial. Nós vamos, se tiver que ir na biblioteca para fazer alguma coisa, a gente pode tentar fazer, mas nesse momento de isolamento, realmente a gente só vai ficar dando esses atendimentos via remota e tentar auxiliar os professores também na localização dos materiais, de forma, os materiais eletrônicos, né, para disponibilizar para os alunos, para as disciplinas, né. E a gente vai, excepcionalmente, talvez, receber livros, né, de alunos que estejam com os vínculos expirados, né, que venham a ser os formandos, né, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Então, essa seria
uma excepcionalidade, né, nesse momento, que é o recebimento de itens, e a gente talvez tenha que marcar algum horário com alguns alunos para poder receber esses materiais, somente para esses casos. Então, quero dizer então que a biblioteca está à disposição, né, dos alunos para qualquer necessidade que houver. Pode nos fazer contato pelo nosso e-mail, bibfbc@urgs.br. Estamos diariamente atendendo às necessidades de vocês. E era isso. Dar os parabéns também para os dois, para o Rafa Thames e para o Rafa Dredd, pelas falas, pela explicação do Rafa, que foi muito didático, né? Muito importante a comunidade toda saber essas questões, né, das finanças da Fabico. E do Rafa pela sua luta sempre, né, dentro do nosso sindicato e sempre apoiando tanto os alunos quanto os técnicos. Um abraço, então, para todos. Obrigada, Miriam. Essa equipe, ontem nós terminamos a reunião administrativa e a Beri, a Ilza e eu dissemos nossa equipe é nota 11. Então, agradeço aos técnicos que têm trabalhado conosco, as coordenações também de congrades, chefias de departamento, biblioteca, todos os setores têm nos dado muito suporte, isso tem sido muito bom. Inscritos agora o Lucas e depois o Everaldo. Lucas, pode desabilitar teu microfone? Lucas Petri, consegue falar conosco? Lucas, está conseguindo aí, a Gabriela deu uma ajuda ali também, e o Pedro. Everaldo pode ir tentando também, de repente. Os dois conseguir entrar antes, a gente vai habilitando. Eu acho que vai falando, Everaldo. Vamos ver se o Lucas tenta conseguir entrar, mas já pode ir usando a palavra. Tá, obrigado. Estamos ouvindo. Boa tarde, pessoal. O Lucas acho que conseguiu ali. Se quiser, Everaldo, pode ir, por favor. Tá, depois eu deixo para ti, então. Eu quero parabenizar a todo mundo, a esse espaço. Eu acho bem importante a gente ter tido esse espaço nesse momento, depois de tudo que aconteceu esse ano. Eu estava aqui pensando o que eu ia falar, né? Porque tem tanta coisa que aconteceu nesse último semestre, tanta coisa que a gente fez, tanto trabalho que a gente está tendo com o ensino remoto, com a pandemia. Então a gente está tendo que fazer tudo remotamente, conciliando com o trabalho, muitas coisas assim. Mas eu queria trazer um pouco de uma perspectiva, um pouco do DACOM, eu também como conselheiro no Conselho da Unidade, trazer algumas coisas que a gente fez e trabalhou nesse momento, assim. Queria falar que a criação do comitê, que foi aprovada pela Assembleia do DACOM, e que foi concedido ali, levado ao Consune, foi aprovado, a gente vai ter um comitê de acompanhamento, vai ser super importante. Gostaria de falar para os alunos que não souberem para quem recorrer quando começarem as aulas, chama a gente está criando desde maio, logo que foi criado o GT pela Fabico, a gente criou um grupo de trabalho pelo DACOM, com várias representações de turmas, de barras, assim, para que o pessoal pudesse entrar, conversar, falar e participar. Eu queria muito parabenizar a galera que está nesse grupo, porque eu acho que sem esse pessoal a gente não teria feito metade do que a gente fez. E eu, enquanto estudante, vejo assim, a mobilização pessoal, a gente se reunindo várias vezes, fazendo várias assembleias, tendo, enfim, diálogo com o Caban, a gente está levando várias pautas pela Fabico. Infelizmente, a gente vê que não ter paridade em muitos lugares na universidade traz vários problemas. Um deles é a gente não ter várias pautas que a gente acha importante enquanto setor ser aprovada. Então, a gente teve aí nossos conselheiros no CEP, dentro dos grupos das comissões que não são paritárias, tendo que batalhar muito, sofrer muito com retaliação, com, enfim, uma série de coisas que
coitada da saúde mental dessas pessoas, a gente tenta apoiar aqui como pode, mas, enfim, falando mais do âmbito da Fabico, eu acho que o ensino remoto foi aprovado recentemente, então a gente tem muita coisa ainda que está ali meio confusa. Eu gostaria de pedir para a direção da Fabico, se puder fazer, logo que tiver mais informação, assim, puder publicar nas redes, mandar e-mail, tudo para o pessoal entender quais são os processos que foram aprovados, para ninguém ficar com dúvida e poder também entrar em contato com o DACOM, com as Congrades. Falar também que as Congrades a gente se comprometeu pelo GT, né, que foi criado pela Fabico, a gente acompanhar os alunos que não conseguiram responder o questionário, por não aqueles que não estão com vínculo mais, mas aquelas pessoas que não conseguiram ter acesso, para a gente não deixar ninguém para trás, porque um dos lemas que a gente trouxe nesse momento, desde março, foi a gente fazer a universidade ser um lugar de justiça social. Então, a gente não aceita, enquanto DACOM, enquanto estudante cotista que entrou na URGS, que vê que a gente está passando por um processo de aumento da desigualdade, a gente deixar pessoas para trás, assim, porque não tem acesso à internet, ou que seja, acesso a formas de poder ter aula, sabe? E não só aula, né? A gente fala que pensar numa universidade que não tem a capacidade de manter os seus alunos conectados, digamos assim, agora que a gente está à distância, mas manter os seus alunos com um vínculo é bem problemático, assim. Então, a gente trouxe, não foi falta de alternativa, assim, enquanto estudantes, enquanto setor dos técnicos, a gente sempre trouxe muitas alternativas, e infelizmente muitas delas não foi acatada, assim. Agradecer também, e falar sobre assistência zero, né, que todo mundo já trouxe ali sobre os nossos estudantes cotistas, né, principalmente os cotistas, né, mas tem pessoas que também não estão por cota de renda baixa, por exemplo, e que estão precisando de acesso, de assistência e não estão tendo. Então a gente está tendo, assim, pessoas tendo que dividir equipamento com familiares, com irmãos que estão tendo aula do ensino médio, ensino fundamental também, e ao mesmo tempo tentativa de fazer avaliação síncrona, por exemplo, muitas coisas assim, sabe, que R$360, R$70 de internet, sabe? Não, o que a gente faz com isso, assim, efetivamente? Eu vi, assim, eu não sei quem que é a diretora, acho que é da Praia, não sei, que falou para o Sul 21, deu um depoimento sobre eles terem mandado R$360 para os alunos comprarem os tablets, porque se eles fizessem uma licitação ia demorar meses e meses, como se R$360 fosse o suficiente. Não é só do tablet, a gente está falando da assistência psicológica, que a URGS faz tempo que não dá, procura, não consegue achar. Então, assim, o pessoal tendo que aumento do trabalho nos estágios e diminuição, sabe, a gente está que nem um louco, assim, tentando conciliar tudo isso, né? E também parabenizar os donativos doados do trote dos bichos, né, que aconteceu lá no início do ano, que a gente conseguiu entregar. A professora Ilza também mandou contato do pessoal da comunidade que foi feita a doação. Então, a gente, sempre como comunidade da Fabico, a gente tentou, dentro do possível, fazer essa rede de solidariedade. Espero que a gente esteja ajudando, espero que a gente possa continuar construindo. Enquanto o DACOM está aberto, espero que, enfim, eu não vou me estender mais, mas gostaria de dizer que estamos disponíveis para dialogar e conversar com qualquer pessoa que está com dúvida. A gente também está com muitas dúvidas, mas se a gente puder estar unido aí para construir e poder esclarecer as dúvidas, vai ser importante para superar esse momento. Agradeço a todos, muito obrigado, boa tarde para vocês. Obrigada, Everaldo. O trabalho do CABAN e do DACOM tem sido exemplares em toda a universidade. Parabéns a toda a equipe que tem trabalhado. Inscrito agora está o Lucas, então, depois o Felipe. Lucas, vê se consegue agora falar. Sim, agora está certo o microfone. Estou ouvindo. Bem, boa tarde, eu sou o Lucas, representante discente do curso de Arquivologia e de Extensão do CABAN. Primeiramente, gostaria de parabenizar os conselheiros que no CEP mantiveram a postura referente à pesquisa e extensão, uma vez que a reitoria ela se focou muito mais na questão do ensino e esquecendo a insociabilidade do tripé que sustenta a universidade, e não seguindo uma forma democrática e respeitosa com os alunos que, durante as eleições para a reitoria, votaram na chapa 3 em sua maioria, e que, durante esse período de pandemia, o CABAN, que um processo, acho que muito
muito de se orgulhar, junto com o DACON também, todos os centros acadêmicos que mantiveram essa postura referente a essas atividades que a Prograde chama de atividades cognitivas, que muito bem poderiam ter sido feitas com atividades de extensão e pesquisa nesse período, exaltando o papel da universidade de solidariedade com a sociedade. Nesse período também tentamos, ao menos, a conversar com o Conselho de Extensão, a Comissão de Extensão da Fabico. Não tivemos uma resposta, porém, dentro daquilo que o CABAN se propôs a fazer, nós montamos um GT de extensão e a minha sugestão, assim, é que se mantenha essas atividades de extensão voltadas para uma pandemia, independente se o ensino remoto foi aprovado, é importante a gente se mostrar quanto universidade. Também gostaria de questionar, sim, questão de dúvida mesmo, referente aos estágios obrigatórios e ao TCC, né? Já que tem esse pessoal que está se formando agora, então seria bem importante, né? Acho que é isso, bem rápido. Lucas, essas últimas questões aí realmente tem que ser direto com as congrades, né? A gente está tentando, as congrades têm se conversado muito e tentando fazer uma uniformidade no direcionamento dessas questões que para nós agora estão sendo que ser trabalhadas de uma outra forma. Mas essas consultas realmente têm que ser direto com as congrades. Qualquer coisa, agora entrando o ERE, claro, essas comissões que vão acompanhar o trabalho da implementação do ERE, e acho que inclui os trabalhos de TCC e tal, a gente, claro, se precisar, nós entramos junto para fazer alguma mediação, algum esclarecimento, tá? Obrigada, Lucas. Agora, seguindo o Felipe. Tá? Consegue habilitar, Felipe? Oi, me ouve, professor? Pode falar. Pois não. Então, boa tarde a todas e todos. Eu titubeei um pouco antes de fazer minha inscrição, porque gostaria primeiro mais de ouvir aos colegas professores, técnicos e estudantes, para, de alguma forma, me sentir também compartilhando angústias nesse momento tão difícil que todas e todos estamos enfrentando. Mas, no fundo, acho que vale a pena eu deixar aqui a minha opinião a respeito do que a gente está enfrentando, como talvez entre os professores da comunicação dos mais recentemente chegados. Completei 2 anos de Fabico em maio, no meio já a pandemia e as implicações todas dela, né? E aí eu queria, antes de mais nada, professora Carla, professora Ilza, parabenizar pela iniciativa construída pelo que a gente está ouvindo aqui das falas também, a partir das demandas dos outros 2 segmentos que compõem a nossa comunidade, os técnicos, os estudantes, porque acho que é fundamental mesmo que nesse momento a gente possa compartilhar informações, possa pensar estratégias de enfrentamento a esse momento tão atípico em conjunto. E desde que eu, pelo menos, estou parte dessa comunidade, essa direção tem tratado as questões assim, a novidade agora na pandemia. Então, queria reforçar, aproveitando o quórum aqui, esse parabéns e dizer, ao mesmo tempo, que ideologicamente eu tenho restrições severas ao ensino remoto emergencial, eu me somo às preocupações que os estudantes já manifestaram, os técnicos, colegas professores aqui hoje e ao longo de todo esse debate, mas a universidade, na forma como foi a reunião ontem do CEP definitiva, aprovou o ensino remoto emergencial e, portanto, nós agora teremos de enfrentá-lo. E aí eu quero destacar que eu me sinto confortável, entre aspas, para enfrentar esse momento, e aí também destacando, claro, o meu privilégio de estar com o salário, por enquanto, em dia e relativamente seguro em casa, embora agora, por exemplo, para compartilhar com a comunidade pelo grau de cumplicidade que eu sinto, inclusive, neste exato momento eu vivo a angústia de um resultado de exame de suspeita de Covid no meu pai, que é grupo de super risco e que não tem plano de saúde, portanto, isso gera uma série de questões e tenho certeza que todas e todos estamos implicados nessas situações. Mas eu, como dizia, só me sinto
preparado para enfrentar esse momento, porque eu confio demais nos técnicos que compõem a Fabico, e acho que o Rafael Tanso fez uma apresentação exemplar aqui, também parabenizo a ele, parabenizo a intervenção e toda a luta que o Rafael fez no último período, incluindo a tentativa de construir um ensino remoto emergencial mais justo. E digo isso no sentido de que me parece que a gente precisa, agora, mais do que nunca, unir os esforços e unir os segmentos da nossa unidade, como eles, de alguma forma, independentemente das diferenças, que me parece que elas precisam, inclusive, serem sempre consideradas para uma boa convivência, mas independentemente delas, me parece que até aqui a gente já conseguiu enfrentar outros momentos em conjunto. A fala da professora Jennifer também, quando destaca o afeto como uma questão muito importante, eu queria me somar também aos que acreditam que na Fabico a gente tem já uma condição de compartilhar afetos que nos tornam mais fortes para enfrentar esse momento e de avançar mais ainda nisso a partir de quando ele entrar em vigor e, portanto, a gente, no trabalho conjunto, demonstrar essa unidade, porque eu sou dos que acreditam que é no trabalho conjunto mesmo que a gente, de fato, exercita essa unidade, não é em palavras, e não é uma unidade simplesmente automática, é uma unidade para enfrentar um problema que, se a gente não tem uma presidência da República capaz de enfrentar, se a gente tem uma administração central errante em muitos aspectos, a gente tem na Fabico condições, por nós mesmas, de ter essa unidade nos fazendo trabalhar melhor. E aí, para concluir e não me alongar, eu queria dizer que, muito provavelmente, a disciplina de Laboratório de Jornalismo Convergente do DECOM estará sendo oferecida e ela produz o Jornal Laboratório do curso de jornalismo, urgs.br/humanista, eu compartilho aqui em seguida o endereço, e muito provavelmente a gente estará trabalhando com estudantes nas condições que vocês conhecem melhor do que eu, e, portanto, a gente conta com a contribuição de todo mundo, com sugestões de pauta, eventualmente disponibilização de especialistas como fontes, para que a gente possa fazer um trabalho remoto que dê conta, inclusive, de contribuir com reflexões sobre a pandemia, né? E, para finalizar, também parabenizar o trabalho da Betina, bolsista que atualiza o site da Fabico, cuja bolsa eu faço a supervisão pedagógica. Foi um trabalho até aqui muito profícuo, muito célere, sempre à disposição para fazer circular as informações aí de interesse de toda a comunidade fabicana, e também nesse sentido destacar que a gente está à disposição, então, no site para receber iniciativas dos colegas, das colegas, em meio a esse momento tão difícil aí. É isso, gente, é mais ou menos a mensagem que eu gostaria de compartilhar. Aproveito para agradecer ao Felipe, o trabalho dele e da Betina tem nos tirado do sufoco muitas vezes, então tem mantido o nosso site atualizado, o nosso Facebook, e está sendo um canal de contato bastante importante, um trabalho dedicado a qualquer hora do dia ou da noite. A gente faz a solicitação e o Felipe, a Betina, a Thaís, no momento também nos ajudou a fazer a mediação, então eu agradeço muito, o trabalho está muito bom. E eu espero, Felipe, que vocês realmente consigam desenvolver mais um humanista na mesma qualidade que vem fazendo até agora. Para nós é muito orgulho da Fabico. Acho que está escrita mais qual é a última que eu vi? A Gabriela? Não sei se tem mais alguém, mas a Gabriela acho que é a última inscrita. Gabriela, pode falar? Está te ouvindo. Olá. Eu, de novo, na verdade, eu acho que o Felipe falou muito do que eu queria reiterar, assim, compartilhar com vocês, de novo, que a realidade dos estudantes, né, mudou muito desde o início da pandemia. A gente está vendo que o ERI foi aprovado com muitos problemas e a gente, assim, é um pedido um pouco íntimo até, de que tenham essa sensibilidade na adaptação do plano de ensino. Eu vi professores de outras universidades que eu conheço compartilhando sobre a sua atuação, dizendo que o mais importante nesse momento nem tanto vai ser o conteúdo que vai ser passado, mas a forma com que vai ser passado e, principalmente, a humanidade
no escutar. Então, eu sei, né, que a comunidade fabicana é voltada muito para isso e agradeço por ter professores assim, a museologia, amo meus professores, mas eu gostaria de reiterar e também acho que isso passa muito da preocupação dos estudantes e muito da preocupação dos calouros também, que não conhecem ainda os professores da Fabico. Então, esse cuidado, principalmente com esses calouros que estão chegando, e a gente recebeu muitas mensagens deles dizendo que eles não sabem nem o que eles vão aprender nesse semestre ou como que eles vão fazer. Então, eu reitero esse cuidado que o Felipe falou, e da professora Jennifer também, sobre esse afeto, e deixar o pedido também que essa transparência na nossa comunicação continue, porque acho que os e-mails informando, o site atualizado e a plenária, ela é muito importante para a gente ter essa comunicação e deixar para os nossos colegas estudantes o convite de sempre que precisarem falar com a gente do CABAN, o pessoal da comunicação com o DACOM, né? Já deixa aí, porque sei que o pessoal do DACOM é bem aberto também. Então, o pessoal do DCI, né, dos 3 cursos, né, Museologia, Bíblia e Arquivo, fiquem à vontade para conversar com a gente, de qualquer forma que vocês acharem melhor, e a gente vai estar junto nessa empreitada. Vamos lá. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Eu acho que assim como o pai do Felipe e o Tobias, eu acho, né, que estava dizendo que também estava saindo Tobias para fazer o exame, outros colegas nossos também tiveram familiares e amigos com a Covid e também tivemos a perda de alguns familiares nesse período, colegas que a gente tem acompanhado com depressão, estudantes também, que todo esse afastamento físico que a gente está sofrendo, essa quebra da nossa rotina, tem causado vários transtornos, né? Então, eu acho que o que a Gabriela comentou agora, o Everaldo também já tocou nisso, os professores e técnicos também, é bem importante mesmo que a gente seja solidário, né? Não só abrir essas ações de solidariedade com a comunidade em geral, mas que a gente seja solidário dentro da nossa comunidade fabicana, que eu acho que isso é um diferencial para nós, as pessoas que vêm trabalhar na Fabico gostam muito do ambiente, a gente não consegue presenciar atritos fortes, alguns descompassos normais de relacionamentos humanos, mas nada que seja grave. Os nossos estudantes também, na medida do possível, eu consigo observar que são bem acolhidos. Escutei agora nessa minha caminhada de campanha relatos muito tristes, muito assim que realmente eu imaginava, mas eu não acreditava. E aí, com esses relatos, eu escutei muitas coisas que realmente mostram o descompasso da universidade com relação ao respeito e a consideração com as pessoas de modo geral. Eu gostaria de lembrar também para vocês que agora nós teremos, agora no início do semestre, já estamos, né, no início do 2º semestre, mas na sequência nós teremos eleição para a direção da Fabico. Provavelmente agora no mês de setembro, seja agosto, seja lançado o processo, vamos chamar uma reunião de consune, onde vai haver, então, essa escolha, né, para a nova gestão da Fabico. A Ilza e eu terminamos a nossa gestão dia 24 de dezembro. Então, eu peço que vocês fiquem atentos também. E eu vejo que é nesse momento que a gente consegue avaliar o diferencial que a gente pode fazer dentro de uma unidade. A Fabico tem tentado atender, ouvir os nossos colegas técnicos e professores, mas também nossos estudantes, os nossos parceiros que estão ao nosso redor no dia a dia e que agora, nesse distanciamento, a gente não consegue acompanhar como eles estão, mas a gente tem tentado fazer essa consulta para ver se precisam de alguma coisa, se a gente pode ajudar em algum sentido, não só no trabalho remoto, mas também nas questões pessoais mesmo, que é bem importante. Então, eu peço que vocês fiquem atentos agora, que a gente deve ocorrer um processo de consulta à comunidade com relação à nova gestão nos próximos meses, né? Nos próximos dias, isso deve acontecer dentro da Fabico. Eu acredito que, de minha parte, eu vejo que era isso, né, que a gente está tentando, então, trazer para vocês algumas informações dessa nossa gestão. Não sei se nós faremos outra plenária, mas eu peço, assim, as comissões que foram criadas, os GTs que foram mantidos, digamos assim, para acompanhamento do ERE,
que continuem ativas mesmo. Eu acho que, assim como os estudantes, as congrades também estão, né, os diretórios e o centro acadêmico estão disponíveis para ouvir as observações dos estudantes, as congrades também estão, as chefias de departamento estão atentas para ver como podem auxiliar os seus colegas professores nesse oferecimento de disciplinas, dessas outras maneiras que a gente não estava habituado, mas eu vejo que o trabalho está sendo bem encaminhado e está tendo um efeito, digamos assim, razoável. Uma recomendação que eu gostaria de fazer para a comunidade fabicana, a nossa escolha aqui, nossa consulta é paritária, mas o que a gente vivenciou nesses últimos meses e dias, realmente eu entendo que essa discussão sobre a paridade deve continuar em todas as comissões possíveis, em todos os setores possíveis que exista paridade, mas que essa paridade tem que acontecer da mesma forma que uma estatuinte que foi prometida pelos 3 candidatos, né, que estavam concorrendo à reitoria. Eu acho que isso tem que ser mantido na pauta. É uma coisa muito importante para ser desvinculado da próxima eleição à reitoria ou a qualquer outro cargo. Então, eu recomendo, eu entendo que a gente deve permanecer com essa nossa ideia de criar estatuinte que tenha realmente uma discussão bastante ampla em nível de universidade e que realmente a paridade possa ser discutida de uma forma séria e aí cada unidade também tem uma independência, né, uma autonomia para discutir, mas que em nível de universidade isso seja uma coisa realmente levada a sério e daqui para frente até o final dessas decisões que são fundamentais para a nossa comunidade. Não é possível a gente admitir que uma comunidade com mais de 40 mil estudantes e um equilíbrio no número de técnicos e professores não tenha paridade. Né? A gente já viu que isso é uma questão bem difícil, talvez quebra de privilégios que, na verdade, nem são tão privilégios assim, né, que um grupo acabe querendo manter o seu poder maior do que os outros. Então, a minha recomendação e a minha vontade é que realmente a discussão para a paridade seja dado continuidade e uma estatuinte também, para que a gente possa mudar alguns processos internos que já não dão mais conta da nossa realidade. Bem, eu acho que de minha parte é isso, acho que nós podemos ir concluindo a nossa plenária aqui, virtual. Eu acho que tivemos um ótimo retorno, eu acredito mesmo que nós tivemos um ótimo retorno, participação de técnicos, estudantes e professores. A sala talvez não comportasse tanta gente, né? Mas foi uma maneira da gente poder chamar vocês todos para a gente conversar um pouco, né? Graças ao Pedro, à Beira, a gente conseguiu também dar andamento a essa nossa discussão aqui, né? Propiciar esse espaço. E eu não sei se a Ilza gostaria, talvez, de dar alguma palavra, a Beri também, para a gente ir finalizando. Sim, Carla, eu gostaria de me despedir e dizer que eu fiquei muito feliz com essa reunião, com essa troca de preocupações, de afetos, que é uma questão tão importante, né? Que essa questão do afeto que perpassou a fala de muitos de vocês, acho que isso nós temos bastante na Fabico, ainda bem, e que a gente continua junto aqui nessa luta mesmo. Vocês, os estudantes, estão preocupados com esse ensino remoto, os técnicos também, e nós, professores, também, porque é um tempo muito curto agora para a gente conseguir preparar essas aulas, essa coisa diferente que vai acontecer, e a gente se inscreve para fazer cursos e não tem vaga para nós. Então, na verdade, isso eu vou falar como estudante agora, como se eu fosse estudante, que eu gostaria até de ser. É um mundo da fantasia, isso que a URG está dizendo, está propagando, isso aí é só na cabeça dos dirigentes lá da reitoria, das pessoas que estão nessas camadas, né, de mando na reitoria, porque a nossa realidade é outra. É uma realidade, né, dos estudantes sem acesso à internet. Nós mesmos, de vez em quando a gente menos espera durante a aula da pós-graduação, cai a internet da gente ou de algum aluno, mas é muito complicado isso. Isso aqui para nós vai ser daqui em diante, como se a gente não tivesse mais nada para fazer, né? E temos muitas coisas, como, por exemplo,
como é que analisar artigos para a revista que nos pedem, preparar alunos a fazer qualificação ou defesa de tese, dar aula, se preparar para essas aulas mesmo que a gente vai ter, que a gente tem que se preparar. E agora, ainda mais no meu caso, que a cidadania, esse tema pandemia, e a forma como isso foi tratado na URGS pelo governo federal, é um desrespeito totalmente aos cidadãos, né? Então, isso aí só nos deixa com mais e mais responsabilidade. Então, eu quero agradecer, gostaria de poder vê-los, mas é muito provável que nesse ano a gente não se veja ainda, né? Eu, ainda mais que estou na idade de risco, né? Vai ser mais difícil ainda, mas vamos nos manter em contato sempre por aqui. Um super abraço em todos vocês. Obrigada, Ilza. Beri, queres falar alguma coisa? Não sei se tem teu microfone habilitado. Não sei, acho que a Beri não está conseguindo. Ela está escrevendo aqui no chat, lembrando que na Fabico sempre são paritárias as eleições, né? Mas eu acho que a gente pode se encaminhando para o final. Eu anotei bastante coisa aqui que foram faladas, e a Beri está sem microfone, mas a Beri tem sido nossa parceira, da Ilza e minha, assim, a todo instante, e a gente tem conseguido administrar bem as questões mais burocráticas e até de pessoal mesmo na Fabico a gente está conseguindo lidar, porque nós estamos bem unidas também, isso nos ajuda muito. Bem, eu, claro, agradeço a Ilza, minha parceira de sempre, segurou a ONU enquanto eu estava em campanha aí, e a Beri sempre nos dando maior suporte, maior apoio, uma parceirona também de trabalho, e agradecer ao Pedro, que colocou o nosso trabalho aqui também, facilitando um pouco, ao Rafael Thanos, que fez o nosso levantamento financeiro, ao Berbigueri, que tem nos acompanhado nas reuniões de consumo e nas batalhas pela paridade, pela democracia, pela autonomia dentro da universidade, aos colegas que estão trabalhando, os professores tentando se capacitar da melhor forma para poder implementar alguma atividade remotamente, aos estudantes que estão se envolvendo também nessas questões de solidariedade, inclusive com os colegas, tem sido fundamental, né? E os técnicos estão buscando se apoiar também, apoiar o nosso trabalho. Realmente não tem palavras para dizer como da nossa satisfação de estar à frente de uma unidade como é a Fabico. Então, agradeço a todos e todas e digo a vocês que provavelmente, encerrando o meu mandato e da Ilza, talvez a gente também se despeça, né, nosso compromisso com a graduação, no primeiro momento, depois na pós-graduação, porque já estamos em tempo de nos aposentar. A Ilza já podia estar aposentada há muito tempo e eu há algum tempo também. Então, é uma possibilidade que, depois de encerrado o nosso mandato, a gente vai só finalizar algumas atividades e deixar com os jovens e o pessoal que realmente tem garra, tem vontade e nos representa, trabalhando de uma forma bastante interessada e levando a nossa faculdade nesses nossos 50 anos de existência, né, que comemoramos agora, encerramos em setembro, de repente a gente consegue fazer uma live ainda para encerrar essa nossa comemoração tão perturbada que foi com relação a nossas festividades programadas num ano de pandemia. Então, acho que é isso, pessoal, agradeço a vocês, essa plenária só é possível porque todos estamos aqui, infelizmente tinha mais gente querendo entrar e não conseguiu, mas agradeço aos que também tentaram nos dar um apoio e fazer essa transmissão por outros canais, né, das redes sociais. De minha parte é isso, um grande beijo no coração, se cuidem, por favor, mantenham o isolamento por mais um tempo, porque nós precisamos combater essa pandemia, evitando desse contágio acontecer de uma forma indiscriminada. Então, agradeço muito, se cuidem e qualquer coisa entrem em contato conosco, estamos à disposição. Muita saudade de participar das atividades presenciais, de andar pelos corredores e pela sala da Fabico com aquela energia humana tão boa e tão positiva, mas nós vamos vencer esse desafio e vamos ultrapassar essa barreira. Muito obrigada e fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço, um beijo no coração. Até mais.